noite, FBK. Hoje a entrevista é com o campeão da etapa, o Fernando Lírio. Ele da equipe Angry Birds. Fernando, boa noite e seja bem-vindo aqui ao quadro do Fala Aí. Você iniciou na FBK o ano passado, no final do ano passado. Só que você já corria de kart antes. Então eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como que você começou a correr de kart, há quanto tempo, né, mais ou menos você corre e o que você está achando de correr pela FBK? Bom, basicamente, vou declarar que eu sou velho, né? Porque eu comecei a correr de kart com, acho que era 16 anos. Karts de 6 HP, 6,5 HP. Lá no Espírito Santo, ainda longe pra caramba daqui. Vim pra São Paulo, aí alguns amigos me apresentaram... Viado! Alguns amigos me apresentaram a granja aqui e aí eu comecei a brincar. A gente vinha de vez em quando aqui brincar um pouquinho. Conheço um amigo meu, me apresentou a FBK e aí eu comecei a correr. O ano passado eu vim na última etapa para ver como é que era, para ver se eu ia gostar ou não. Gostei da galera, do ambiente, foi bem positivo e aí falei, vamos correr, vamos ver o que dá. Tá certo. Fernando, você, quando eu estava preparando a sua entrevista, então assim, você é um dos ponteiros do campeonato, você já tinha feito 3 bônus de melhor volta, agora com essa são 4 vezes, ou seja, você igualou com o Eric em bônus de melhor volta esse ano. E eu tinha até colocado assim, você sobe ao pódio com frequência, eu tinha até colocado que a vitória era questão de tempo, e na verdade ela foi hoje, porque a gente que vem acompanhando de fora, então você sempre fazia os comentários aqui no pódio, que estava melhorando, que estava procurando tudo mais. Então assim, te parabenizo aí pela essa vitória, que era realmente questão de tempo, logo ela ia acontecer. Falando aqui nas etapas, então assim, as etapas elas estão muito competitivas, um alto nível de competitividade e muitas vezes acaba ocorrendo os toques, né? Então assim, eles são frequentes e inevitáveis, mesmo que não sejam por querer, mas acaba acontecendo por causa, ou seja, da pista, que era aquilo que a gente estava conversando hoje no início, ou seja, porque, enfim, né, porque o grid está cheio, mas acaba acontecendo. Então, assim, eu gostaria de saber para você como que você encara, por exemplo, quando um traçado é mais curto, que ele traz mais dificuldade, por exemplo, como que você encara a questão dos toques? Eu queria, como piloto, como você encara isso? Eu vou te ser bem sincero que para mim não é nem a questão de o traçado ser curto ou ser longo, na verdade. Para mim um traçado mais curto aqui na granja, ele só vai trazer mais retas, menos curvas, e possibilita uma pessoa de menos técnica desenvolver um tempo melhor. Eu acho que quanto mais curvas, eu acho que aí a técnica sobressai sobre uma pista mais curta, que aí iguala e embola muita gente, aí dificulta as ultrapassagens pelo formato do nosso campeonato. Todos nós concordamos com esse regulamento no começo. Como o grid é invertido, invariavelmente a gente está largando lá atrás, os ponteiros estão largando lá atrás e os piores tempos largando na frente. Acaba que iguala muito e aí dá um pouquinho de confusão, como deu em uma das etapas anteriores. Então, por isso que eu acredito que um traçado com mais curvas possibilita uma pessoa de mais técnica conseguir um tempo melhor. Não é nem questão contra o traçado curto, é mais a questão mesmo de tentar sobressair a técnica sobre um traçado que vai igualar todo mundo. Porque na verdade, seja o traçado que for, poderia ser o traçado que for. Sim, né? Necessariamente igual o caso hoje, que a gente até pediu para alterar o traçado anterior que estavam correndo, que só tinha 2 pontos de ultrapassagem, basicamente 2 retas muito grandes. Então o tempo ia ficar muito curto e não ia dar. Ia ser complicado de fazer ultrapassagens, as ultrapassagens iam ser forçadas. Haveria muitas penalidades, igual houve na etapa 6, e aí haveria mais discussões. Tá certo. Por exemplo, que não ocorreu com esse traçado 1. Tá certo.
Antes da etapa de hoje, você ocupava o 3º lugar na colocação geral com 135 pontos. Hoje você largou em 16º lugar, né? E assim, eu reparei que quando você estava em 3º, os seus tempos marcados lá no cronômetro eram muito próximos ao primeiro colocado, que era o Saviolo, ou em algumas voltas até ultrapassavam, né? O Saviolo, ele liderou com muita folga uma boa parte da corrida, só que você buscou a liderança, né? Aí você conseguiu conquistar a liderança, a prova e ainda por cima a melhor volta da prova. Eu queria que você nos contasse um pouco o que você sentiu na corrida de hoje, como foi a sua corrida de uma forma geral? Na verdade, largando lá atrás, e eu sabia que o Saviolo estava largando lá na frente, que seria difícil de buscar. Eu estava preocupado em não me envolver em acidente. Basicamente, o que eu queria era me divertir sem acidente e tentar fazer uma corrida muito consistente, que era algo que eu não tinha conseguido em nenhuma etapa anterior, mesmo subindo sempre no pódio. Eu nunca tinha feito uma corrida sem pelo menos uma rodada ou algum erro muito grosseiro. Hoje, por incrível que pareça, foi a primeira vez e acabou que calhou que eu ganhei a corrida. Então é o que eu vou buscar até o final do campeonato. É tentar manter essa constância, ir verificando as voltas, volta a volta, tentando melhorar um décimo aqui, um décimo ali, para ver o que eu estava errando e o que dá para ir melhorando. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir buscar uma posição melhor no campeonato, porque os caras que estão na frente são muito bons. Tá certo. Quem que é o piloto Fernando Lírio? Quem olha de fora é um piloto técnico. Na sua opinião, quem é o piloto Fernando Lírio? No começo do campeonato, um piloto muito afoito. Um piloto que tenta a todo custo andar muito rápido e isso acaba gerando alguns problemas para mim mesmo. Que está tentando buscar melhorar a técnica. E eu acredito, pela evolução dos pódios, pela evolução das corridas, dos meus tempos que eu venho acompanhando, que eu estudo bastante em casa, as minhas filmagens, as filmagens do Eric, do Zep, tento acompanhar, pego o tempo a tempo para verificar o que pode melhorar, o que eu estou errando. Eu estou tentando ficar mais técnico e menos nervoso, menos leão, menos afoito na pista. E eu acho que eu estou conseguindo domar um pouco isso, principalmente na segunda parte do campeonato. Está melhorando. Além de estudar as corridas, as tabelas, enfim, você tem algum ritual antes da corrida? Não, eu não chamo de ritual, eu não tenho superstição. Eu tenho o que eu chamo de um problema, que é a questão do peso. Que eu sou pesado, eu já peso no meu normal 92, 93 quilos. E automaticamente eu sempre próximo às etapas, 2 semanas antes, eu sou obrigado a tentar baixar meu peso para pelo menos uns 90, 89 quilos, para tentar entrar nos 95 do laço, para mim não ficar com peso a mais do que o pessoal. Isso é uma luta a cada etapa, é difícil de manter. Tá certo. Fernando, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns novamente pela sua conquista, eu espero que você se supere e fique sempre feliz como que você está aqui na nossa entrevista, porque é gostoso, né, a gente superar o que a gente planejou e tudo mais, então parabéns de verdade, muito obrigada por ter concedido a entrevista pra gente. Legal, eu agradeço vocês, agradeço tudo que vocês fazem na organização, você, o Alexander, são fantásticos e a FBK é 10, tá show de bola esse ano. Tá certo. Valeu, gente. Obrigada e boa noite. Obrigada. Valeu.